Queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o seu dia. Quero convidar você para abrir comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a parte final do versículo 19. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Estamos olhando os 4 ladrões da alegria nesta carta. Esta é uma carta alegre, escrita pelo apóstolo Paulo, que estava preso em Roma em razão da sua fé e do seu compromisso com o Evangelho. Na prisão, Paulo escreve 4 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemão. Esta carta aos Filipenses é considerada a carta mais alegre de todo o Novo Testamento. Por isso a exortação do capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É possível ser um cristão e viver de maneira alegre? Sim, é possível. Há um mandamento para que vivamos de maneira alegre. Também é possível que a nossa alegria seja roubada por estes 4 ladrões mencionados nesta carta. No primeiro vídeo, mencionamos o primeiro capítulo do primeiro ladrão, que nós chamamos de ladrão circunstâncias. Capítulo 1, versículo 12. Paulo declara: as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo descobriu que as circunstâncias estavam a favor dele e não contra ele. Quando temos esta cosmovisão com a luz das Escrituras para vermos as circunstâncias, vamos descobrir que elas estão a favor de nós e não contra nós. É muito importante pensar nessa questão. No segundo vídeo nós temos o capítulo 2 e o ladrão número 2. São as pessoas. Há uma ordem no capítulo 2 e nós devemos prestar atenção nesta ordem. O número 1 é o Senhor Jesus, ele é o primeiro sempre em todas as coisas, ele tem a primazia. Número 2 são os outros. Número 3 sou eu e você. Quando nós temos esta ordem, os outros não vão roubar a nossa alegria. Mesmo pensando diferente, tendo uma visão diferente, uma ótica diferente, uma opinião diferente. E nós também não seremos o ladrão da alegria das pessoas ao nosso redor. Nossos familiares, a equipe de trabalho, a equipe ministerial ou nossas ovelhas. No capítulo 3, Paulo menciona o terceiro ladrão, que nós queremos chamar ladrão coisas. É interessante como as pessoas perdem a alegria em razão das coisas. Ou porque tem muitas coisas e não sabem o que fazer com tantas coisas, ou porque não têm as coisas que gostariam de tê-las. Então, o ladrão coisas pode ser um agente roubador da nossa alegria. É interessante porque neste capítulo 3, Paulo faz uma menção interessante no versículo 8. Ele declara o seguinte: assim, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo começa o capítulo 3 falando da alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E ele declara aqui que perdeu todas as coisas para ganhar a Cristo. Ele abriu mão da sua herança familiar, abriu mão da sua herança cultural, abriu mão da sua herança religiosa para ganhar a Cristo. Não para ganhar de Cristo, porque de Cristo ele já havia recebido. Ele declara isso na carta aos Efésios, capítulo 1. Nós fomos abençoados por Deus em Cristo com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. E estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora Paulo quer ganhar a Cristo, mais da vida de Cristo, esta vida abundante, rica, poderosa, que nos capacita para a vida diária, para os embates, para as lutas, para as crises, para os conflitos, para as perdas em todas as áreas. Esta vida rica que Cristo nos oferece, ela nos capacita para uma vida cristã abundante, poderosa, para pregarmos o Evangelho e para levarmos o Evangelho até os confins da terra. Então Paulo declara que perdeu todas as coisas, e aquelas coisas que ele considerava lucro, ele diz: eu as considero como perda, como esterco, como coisa que não tem nenhum valor, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante, queridos irmãos, no capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição ou a maturidade, mas prossigo para conquistar. É isso que Paulo quer conquistar. Não coisas, mas o que ele quer conquistar? Aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço:
Paulo era homem de uma coisa só. Não era um ativista, um workaholic eclesiástico. Era homem de uma coisa só. Olha o que ele diz aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele está dizendo, eu não vou permitir que o meu passado, do qual nenhum lucro posso obter, influencie o meu presente, decida o meu presente ou tenha alguma influência no meu futuro. Ele diz no versículo 13, no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem que tinha o seu foco muito claro, sua vida estava em Cristo, ele queria desfrutar desta vida maravilhosa, rica, que Cristo nos oferece gratuitamente pela sua graça. Qual é o foco da sua vida, meu querido irmão? Para onde você vai? De que maneira está gastando a sua vida? Está preocupado com coisas? Está querendo comprar coisas? Adquirindo coisas? Ser proprietário de muitas coisas? O Evangelho da Prosperidade trouxe enormes prejuízos à igreja em todo lugar, quando ele afirma que nós temos que conquistar, que adquirir, que comprar, e precisamos ser restituídos do que perdemos. Ora, não perdemos nada. Os pregadores da prosperidade estão equivocados, não sabem o que é a palavra, não leem a palavra, tomam a palavra fora do seu contexto para o seu próprio proveito, porque nada perdemos em Cristo. Já citei aqui Efésios, capítulo 1, fomos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares espirituais. Há ganho em Cristo, há ganho na vida com Cristo. Nada perdemos, ganhamos, somos vitoriosos, somos mais que vencedores nas lutas e nas bênçãos, nas provações e na abundância. É o que Paulo diz no capítulo 4. Então a nossa vida deve estar muito bem focada em Cristo Jesus e na tarefa de dar o Evangelho àqueles que não ouviram e pregar as boas novas de salvação aos povos não alcançados. Então, desta forma, eu quero convidar você para trazer as suas coisas, os seus bens, seus recursos, consagrá-los a Cristo. Consagre a sua vida, ofereça a sua vida. Se você tem coisas, entregue as suas coisas para o serviço do reino de Deus. E Deus lhe dará a graça de administrá-las segundo o seu querer, se você for obediente e fiel. Se você não tem e tem necessidade de algo, confie no Senhor. Em Filipenses 4,19, ele promete que vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Deus o abençoe, seja um missionário, fique firme, em nome de Jesus. Amém.